Olá, boa tarde, meus queridos inscritos do meu canal. Olha eu aqui mais uma vez, né? Hoje trazendo mais uma entrevistada para o nosso canalzinho Papo Sem Pé com Cabeça. Né? Dessa vez eu vou trazer uma pessoa que esteve nos bastidores, né? De quando eu comecei a fazer o meu podcast, contar a minha história. Essa é minha amiga Elaine. Oi, gente! E a gente vai bater um papo aqui para vocês conhecerem a trajetória da Elaine, que também é uma trajetória de superação. Né? É uma pessoa que faz parte da minha vida, então faz muito sentido ela estar nesse momento aqui para ser entrevistada. Né? E vamos lá, vamos fazer nosso brinde. Sucesso! Sucesso para nós, né? Então, dona Elaine, apresente-se. Sou Elaine Custódio, professora, mãe e amiga dessa moça aqui há muito tempo, há muito tempo. Então, nós temos histórias de superação desde a nossa infância e a gente está junto desde então. Então, já não vamos falar a idade, mas a gente não tem vergonha. Mas já faz tempo. Mas já faz muito tempo, então temos muita história para contar, tanto eu com a Rô, juntas em vários momentos dessa nossa vida, dessa nossa trajetória, de estarmos sempre uma na vida da outra, em diferentes momentos. E quase todos. E quase todos sempre juntas. Então, essa é a minha amiga que eu carrego desde a infância. Essa eu tenho orgulho de falar que é desde a infância mesmo. Vocês não vão acreditar nas histórias que a gente tem para contar. Né? E é uma entrevista compartilhada, né? No Sim. nosso caso. E nós somos da Ferrazópolis. Crescemos no bairro Ferrazópolis, um dos bairros mais antigos aqui de São Bernardo. Sim. E a gente se conheceu, pasmem, na educação infantil. No antigo pré, né, Rô? EMEB de Cavalcante. De EMEB Cavalcante. Que ainda existe lá na Ferrazópolis. Né? Hoje a gente já não mora mais no bairro, mas né, o bairro não saiu de nós. Não sai. Tem família ali, tem amigos que a gente teve lá. E a gente cresceu no Di Cavalcante, quer dizer, se conheceu na EMEB de Cavalcante. Mas assim, a gente não lembra de detalhes, porque a gente era muito pequenininhas, né? Era 4 ou 5 anos. Mas a gente sabe que é desde então a nossa história de amizade. Não só de amizade, eu acho que de companheirismo, acho que de tudo. De cumplicidade, que juntas mesmo, real, desde pequenas até hoje. Até isso aí, nós somos adultas e de vida, né? História de vida. Nós temos muitas histórias aí pra mostrar pra vocês e contar, compartilhar, na verdade. Exatamente. E aí juntas atravessamos a rua, né, para o Colasso. Né? Temos histórias também do Colasso, né? Professores que marcaram muito a nossa vida. O que você lembra do Colasso, assim, de coisas que não saíram da nossa cabeça, que não sai, que sempre que você passa em frente àquela escola, você se lembra? Eu lembro, principalmente, quase todas as histórias que a gente vai falar aqui, a Rô junto. Então, nós estudávamos juntas. Eu acho que o que me marcou, na verdade, foi eu ter repetido de ano para acompanhar, porque ela repetiu um ano anterior. Então, ela repetiu a sexta e eu fui para a sétima. E todas as minhas amigas na época tinham repetido. E aí, e agora? E aí eu comecei a matar aula com elas. Desculpa aí, gente. Né? Mas eu contei no meu episódio, tem gente que sabe que eu até me cobrou, que não imaginava que eu seria uma pessoa que teria matado aula na vida. Não vou falar que foi ela que me, né? Não influenciei, jamais. Não. E aí eu lembro de ter repetido a sétima série pra ficar com ela.
né? E a gente tem essa amizade já há muito tempo e com grandes histórias, tanto do Fundamental 1, na época de primeira a quarta série, que tinha a professora Ruth, A professora Ruth, que também era um monstro assim que se criava, mas era uma professora ótima, né? Um quesito de exigir dos alunos, né, o estudar, né, Rô? A professora Marlene, a dona Marlene, verdade. a dona Leonor, A dona Solange. a dona Solange, a dona Leonor, que foi A inspetora da escola, a com sininho, inspetora gente. mais respeitada da escola. Acho que do mundo. É verdade, a dona Dona Leonor, eu lembro dessas histórias da gente indo pro corredor, ela vindo com o sino e a gente entrando pra sala correndo. Ela punha a cara pra fora da diretoria. É. E aí a gente tava no corredor ali causando, conversando. E aí era ela pôr a cara assim pra fora da porta e todo mundo correr pra dentro das suas salas. E o silêncio imperava. E ela era autoridade pra nós, né? Sim. E assim, mesmo ela tendo sido tão rígida, né? Porque ela queria que a gente estudasse, ficava ali, ela batia quase o sino na nossa cabeça, assim, né? Não fazia isso, mas quase. Todo mundo tinha muito respeito por ela. E pelos professores, que era uma época que tinha muito respeito. E os professores eram referência, né? Então, era uma época que a gente levantava assim que o professor entrava na sala. Isso, lembra? Eu lembro. A gente levantava, o professor até chegar na mesa, aí ele autorizava a gente sentar. Isso, foi isso uma mesmo. Coisa marcante pra mim isso. Que hoje a gente vê em tribunal, né? No máximo. Exato. E naquela época a gente respeitava muito os professores, era difícil, lógico que tinha. Vamos falar que não, porque a gente lembra dos alunos que mais davam trabalho ali, a gente lembra até os nomes também. Sim. Mas vamos entrar em detalhes. Mas eu lembro dessas questões, e a gente sempre juntas na mesma sala. Sim. Eu acho que é aí que a gente começou a sempre estar na mesma sala, né, Rô? Estudando juntas e fazendo esse movimento até o ensino médio. A gente também vinha de uma pobreza, né? Não podemos esquecer. E a gente tinha que dividir os livros. Mas não era dividir as folhas. Era assim, o livro de geografia eu comprava. Isso. E ela comprava o livro de história. É isso mesmo. E aí quando a gente... Mas era um movimento até da sala também, né? Acho que todo mundo ali naquela escola eram, né, meio privados de recursos. Que aí as professoras faziam, bom, vamos né, se juntar as cadeiras para poder estudar. Aí se era aula de geografia, eu estava com o livro, né? Se era aula de história, era ela que estava com o livro. E aí a gente conseguia desenvolver, né, as atividades. A gente vem, e por isso que eu acho que tá essa questão da superação aqui do canal da Rô. A gente vem de superações, né? Porque onde a gente está veio de uma infância bem difícil, de falta de recursos, da gente morar em um lugar muito difícil também de acesso, a gente não tinha acesso à cultura, a gente não tinha os acessos com tanta facilidade que nem tem agora, né, Rô? Porque pra gente fazer trabalhos, lembra, a gente tinha que sair do bairro Ferrazópolis a pé, né, porque não tinha essa coisa de ter dinheiro para ônibus. E onde a gente tinha para fazer pesquisa era na biblioteca. Monteiro Lobato, que ainda existe. Né? Que ainda existe aqui no centro de São Bernardo. Então a gente não tinha o recurso que hoje você faz uma pesquisa no celular, né? Ou tem um laboratório dentro da escola. A gente sonhava. Né? Com um laboratório que era coisa de escola dos Estados Unidos na época, né? E aí descia a galera, todo mundo com seu caderninho, sua caneta, cada um copiava uma parte do trabalho para chegar na escola e poder desenvolver ali. Então a gente vem de uma trajetória difícil. Na época, na verdade, se a gente for lembrar, né, a gente não tinha dinheiro nem para tirar a xerox, porque nessas bibliotecas tinha xerox que você podia tirar, né, Rô? Sim. E a gente não tinha dinheiro para ônibus, a gente não tinha dinheiro para água, não tinha dinheiro para xerox, então tudo era na caneta. Eu me lembro até o material, né, Rô? Exatamente. Era doado. Eu me lembro algumas vezes da gente vir pela Marechal, né, que é a rua central aqui de São Bernardo, e muitas vezes, né, eu olhava para as lojas que tinham na época e eu imaginava se eu tinha dinheiro, se algum dia eu ia ter dinheiro para poder
comprar alguma coisa dentro de uma loja daquelas, porque era um mundo, né, bem distante da nossa realidade, né? Quando inaugurou as Americanas, que parecia assim uma loja de outro mundo, que tinha tudo dentro. Então a gente fazia um tour, assim, às vezes por dentro da Ela loja. ela já tá falando da questão da idade, né? Porque inaugurou as Americanas, vocês entenderam? Né? Mas tudo bem. Mas voltando para a escola, sabe uma coisa que me marca muito? A gente estava na 8ª série. E eu me lembro que na 8ª série tinha os professores que eles começavam assim: o que você pensa, né? Na 8ª série você já vai sair dali, vai pro colegial, que a gente falava na época, e você já tem que pensar numa profissão, né? Eu me lembro que eu era a pessoa mais desorientada do planeta, né? Eu sei disso. E ela sentadinha ali do meu lado, quando chegou na vez dela responder, ela fez assim: eu quero ser professora de matemática. Eu quase caí da cadeira, porque eu sempre fui péssima em matemática, mas assim, além disso, ela já tinha enquadrado o que ela queria para o futuro, né? E eu fiquei olhando para ela assim: nossa, como que você? Não, eu quero ser professora de matemática. Ai, que bom para você, né? Só que o curioso é que a pessoa trilhou o caminho e hoje ela é realmente uma professora. Graças a Deus não é de matemática, mas não fugiu do... Não. Eu lembro disso perfeitamente, porque eu tinha umas referências que eram os professores que a gente tinha, que eram a Dona Ilse, Dona Matilde, a Elizabeth, o professor Joel, que era o professor de piano, de artes, é verdade. Musical, arte musical. Então a gente tinha boas referências de professores e eu ficava meio que maravilhada com aquilo. A gente tinha um respeito muito grande. Sim. Eu e a Rô, eu acho que era uma das alunas que tinham respeito, acho que vem da nossa educação também, por todos eles, e eu lembrava disso. Eu lembro dessa situação. E lembro de pegar muito no pé da Rô para ela estudar. Sim. Né? Pra porque ela parou um tempo, eu também fiquei meio na dúvida, querendo dar uma de rebelde. E eu fiquei um ano assim pensando, e eu fui pro magistério e fiz no João Ramalho, inclusive, que também é uma escola antiga e tradicional aqui de São Bernardo, e fiz o magistério, enquanto acho que a Rô parou. Eu parei, eu peguei no pé dela. Eu me formei no primeiro colegial, né? Eu fiz 3 vezes o primeiro colegial. Um eu repeti, o outro eu parei, o outro eu desisti de vez. E aí eu busquei outros caminhos antes de me profissionalizar, e você já estava, né, trilhando o magistério, né? Eu fiz o magistério lá no João Ramalho, eu fiz 4 anos no João Ramalho, excelente, para mim foi um marco, e aí eu vi realmente que eu gostava, e a hora que eu peguei professores também bem, né, mas que foi onde eu falei, é isso mesmo que eu quero. E nesse intervalo aí, quer dizer, depois de fazer o magistério, eu fui para pedagogia e fiz concurso, e aí eu... Mas você trabalhou dentro da escola, né? Trabalhei no Colasso, né, gente? Assim, quem lembra que é do bairro e da nossa época, lembra que eu fui secretária de escola do Colasso. Então a escola estava na sua vida... Estava enraizada. Enraizada de qualquer forma. E assim, eu trabalhando lá e a Rô passando por lá pra gente sair, pra gente ir pra balada, pra gente fazer excursão que tinha na escola. Sim. E a gente sempre juntas também. Mesmo ela já não mais na escola, eu trabalhando na escola, a gente ainda tinha o movimento de sempre estarmos juntas também. Né? Na verdade, o concurso que você prestou, eu também prestei, só que eu prestei pro André Ferreira. Ah, é verdade. E lá eu, na verdade, eu fui meio que incentivada a assinar uma remissão da vaga, porque me explicaram errado, me induziram ao erro, né? Porque quando eu fui assumir a vaga, a pessoa na recepção me disse que eu substituiria uma mulher que estava grávida. E me fez entender que assim que ela voltasse a trabalhar, eu perderia minha vaga. Então eu achei que não valeria a pena ficar 4 ou 5 meses esperando, né, trabalhando ali e depois sair. E apesar de que na verdade era uma vaga vitalícia, eu ia sair
da vaga dela, mas seria transferida para uma outra escola, né? Mas eu fui induzida a fazer uma carta. Olha, já que você não quer ficar aqui 4 meses, faz uma carta. E eu acabei desistindo. E era uma época que o concurso público era divulgado, assim, mas nós, como de periferia, pobres, sem muita informação, as famílias também sem muita instrução, a gente não tinha esse conhecimento. Quem até me levou para o concurso público como professora lá em Diadema, que eu trabalho em Diadema, foi uma prima que já trabalhava lá, que era a Márcia, né? Ah, sim. Então, quando eu tô no Colasso, a Rô também prestou, eu trabalhei dentro da escola como secretária de escola, por 5 anos eu trabalhei lá. E voto lá ainda, né? Voto no Colasso. E você já tinha a formação do magistério? Já tinha o magistério, já tinha. Mesmo assim, me negando um pouco, eu já tinha o magistério, mas estava trabalhando no Colasso como secretária de escola. Durante 5 anos eu trabalhei ali. Fiz a aposentadoria da Dona Geraldina, lembra da Dona Geraldina? Fiz da Tomico, da Teico. Então eu fiz os processos de aposentadoria dos meus professores na época. Olha só. Quer dizer, antes, né, claro. Nossa, isso eu não sabia. Fiz os processos. Que a gente era tudo manual, era datilografia, os históricos escolares eram feitos ainda em máquina de datilografia. Né? Não podia errar. Pensa. Se errasse a vírgula lá no finalzinho, tinha que começar tudo de novo, porque a gente não podia emitir nenhum histórico, nenhum documento com corretivo, com rasura. Então era tudo... E ali você já estava conhecendo o espaço que você hoje administra muito bem, né? Ali já estava, acho que já estava escrito, né? Sim, já estava tinha escrito. Porque assim, você já falava, né? Eu quero ser professora, eu vou trabalhar dentro da escola, já com o magistério que também já tinha aberto um caminho, né? Era o caminho trilhando assim, seguindo e você sendo empurrada quase. Exatamente. Né? A educação veio nesses empurrões que a vida traz e ela me transformou. Né? Eu falo que aí eu acho que vem a questão da superação, né? Porque a nossa perspectiva, eu acho que tanto a minha e da Rua, a gente sempre volta nisso, sempre fala sobre isso. Sim. Porque todos tinham aquela coisa assim, não vai dar em nada. Ali, ó, pobres, né? Vinha família, era os vizinhos, era todo mundo apontando pra mim, pra Rua, que nós éramos grudadas, né? Então taxando a gente como a gente nunca ia ser vencedoras. Você não tem futuro. O seu futuro é igual dos seus pais. Arrumar um cara, arrumar aí meia dúzia de filhos e trabalhar talvez de faxina, se der muito certo. Né? Então uma expectativa muito baixa. Naquela época, né? Naquela época, que também não era muito distante do que a gente sabe de muitas pessoas. Sim, né? Muita gente ficou. Muitas pessoas ficaram. Que a gente tem conhecimento, principalmente da vila, né, Rô? Sim. E a gente mudou, né? Hoje, eu e a Rô já estamos... ela também concursada, né? Funcionária pública, eu também. E a gente mudou a nossa perspectiva de vida lá. Já lá, a gente fez já um processo de mudar a nossa perspectiva de vida. Sim. Porque até aquele momento não tinha, né? Nenhuma. Nem a gente acreditava que a gente pudesse um dia entrar na Americanas e comprar um ventilador que fosse. Né? Exatamente. Até a gente andava com dinheiro contado, inclusive para as baladas, né? Sim. Quando a gente ia. Quando na época não falava balada não, né? Não, ia para os bailes da vida. A gente pegava água, mal a gente pegava alguma bebida, olhe lá, se a gente tinha algum amigo que tinha um pouquinho mais de... Sim. E aí a gente ficava com aquilo lá a noite inteira. Na verdade, para os bailes a gente podia ir. Existia um horário que mulher não pagava, geralmente era assim, coisa de 4 horas da tarde até as 6. Isso mesmo. E aí a gente descia a pé dentro desse período para conseguir, né, entrar de graça. E aí lá dentro, quando aparecia um amigo, alguém, né, que a gente conseguia ter algum tipo de bebida, mesmo que fosse um refrigerante, né? Não drinks caríssimos. Não, a gente não bebia naquela época, né? A gente começou bem depois. Então, eu ainda era um pouquinho mais podada de liberdade, né? Sim. A Rô veio, a mãe dela, assim, era o nosso norte, né?
ela era sempre... Ela ouvia muito a Rosana, era muito amiga da Rô e da gente também, né? Porque ela Os meus aconselhava amigos muito a também. gente. E minha mãe já me privava dessa liberdade, mesmo que era uma liberdade tão, né? Às vezes eu não podia nem ir na quermesse da Na vila, quermesse do bairro. na quermesse do bairro. Então eu acabava mentindo pra ir, né? Porque a Rô podia, a mãe dela era mais, Minha mãe costumava me acompanhar, né? inclusive, acompanhar a gente, né? Aham. E eu não podia ir, então quando eu ia, era sempre com a hora marcada, que eu tinha Mas que você voltar. também tinha um outro fiscal além da sua mãe, né? Eu tinha? Tinha! Ai, meu Deus, que Né? esse Mas fiscal? enfim, deixa esse fiscal Deixa pra lá. E fez parte da nossa adolescência. Fez, E isso, que a Laine sempre foi muito mais séria É. que eu. Eu era a que levava ela pro mau caminho. Minha mãe acha isso até hoje. Não, até hoje não. Mas minha mãe achava mesmo que eu, quando eu saía com a rua, eu desviava, e a culpa era dela. Lógico. Né? Minha mãe é evangélica, toda, né, cheia de pudores. Aham. Então eu era aquela assim, ela era a ovelha negra. Eu era não, a hein? ovelha negra, carregava ela para os mau caminhos, quer dizer, para conhecer o mundo. É. Só que eu era mais séria mesmo, eu era mais. Acho que em função dessa Esse repressão, direcionamento uma também, né? repressão. Você tinha um direcionamento desde muito cedo. Criada na igreja, né? Sim, criada num mundo que nada pode a não ser ir para a igreja. Época de passar o cabelo. Né? Passar o cabelo com ferro para poder fazer aquele cabelão enorme, chegar na mesmo. igreja de véu. Uhum. Né? Mas a gente vai vencendo, né? Com uma Foi. mentirinha aqui, com uma oportunidadezinha ali. Foi criada algumas oportunidades, né? Até para mim conhecer o mundo, porque eu conhecia da janela da Rô, né? Do olhar dela. Muitas vezes eu não podia ir para os bailes, né? Que tinha na época era o Chopapo, Esporte. era Esporte Clube São Não, Bernardo. peraí. Vamos voltar, daí melhor. Emerald Rio. Esse eu conheci. Emerald Rio, Associação dos Funcionários O Públicos. Ilha. O Ilha, e aí sim, Esporte Clube, Chopapo. Né? Enfim, vou me segurar para não fazer o comentário de Chopapo. E eu ia. Hoje não existe mais. Que não existe mais. Eu ia, mas eu ia sempre com a hora marcada e mentindo. Infelizmente era a mentira que eu usava para sair um pouco, né? Para não viver só na igreja. Então hoje minha mãe ainda me cobra essa questão, mas eu já sou uma mulher, né? Sou adulta. Hoje já dá para falar assim, tá bom, mãe. Depois. Mas a gente cresceu indo para esses lugares e sempre juntas. Olha. Conhecendo bastante pessoas, conhecendo... Que hoje o povo coloca como a vida cultural. A gente tinha uma vida cultural de uma outra forma, né? Não com essas palavras, mas foi onde a gente teve contato com a cultura, né? Que hoje tem aí o hip hop, tem cinemas, né? Outros estilos, o próprio rock and roll, né? Que entra, na verdade, que nem a Rô, era do samba, do pagode. Mas a gente foi muito musical, a gente era muito musical, tanto eu quanto ela, ecléticas. Eu não era muito do samba, mas eu acompanhava, né? E o rock já eu não ia tanto, porque eu não tinha, e os lugares que eram de rock eram muito mais caros, os shows eram caros e tudo era mais caro, e a gente era desprovida de dinheiro. Então eu acompanhava mais ela nos sambas, nos pagodões da vida. Mas o meu pai que me influenciou muito, né? E influenciou a gente também, né? Influenciou a gente. Porque Meu pai era colecionador. Meu pai era colecionador de vinil e ele que me iniciou na música. E os meus amigos iam em casa e falavam assim, ô seu Tiãozinho, seu Sebastião, coloca música tal. E meu pai ia lá, né? Lembra? Descreve a Bíblia. Como é que era a estante que tinha na sua casa? Na verdade, eu vou descrever a casa, porque depois a Rô vai descrever a dela também. Sim. A minha casa era de 3 cômodos e a gente morou lá, eu morei lá nessa casa por 26 anos. E nessa casa, né, a Rô vivia lá, né? Não dava para ela dormir lá, nem eu na casa dela, nem ela na minha casa. A gente ia pra ouvir música. E essa casa eram 3 cômodos, então era meu pai, minha mãe e nós 3, né? Eu tenho mais 2 irmãos. E a gente dormia um colchãozinho no chão,
A gente... E na sala, né, tinha o sofá pequeno, velho, e em volta todinha da sala eram estantes. Só de vinil. Meu pai tinha mais de 3.000 discos de vinil. Discos, né? Então ele fazia coleção, ele adorava cinema. Então eu ingressei nesse mundo no intermédio do meu pai, né? A música sempre nos moveu. E eu lembro da nossa primeira pichação. Eu sabia que ela ia falar. Eu tenho que contar essa história. Porque era muito legal. E ninguém falou assim, não faz. Ninguém tinha. A gente sentava sempre juntas. Sempre. No fundão, lógico. No fundão. Nós não éramos alunas de nota 10. A gente era as medianas. A gente era, mediana. E o lugar mais legal da sala, de todas as salas, é o fundão. Então nós tínhamos muitos amigos, né? Sim. O Vado. O Ricardo. O Roberto. O Rogério. Nós tínhamos muitos amigos e nós ficávamos atrás, né? E sentava eu e ela. Então nós fizemos a nossa parede, que a gente também sentava no fundão e encostado na parede. A gente colocava o nome das músicas e os cantores. Lembra disso? Eu lembrava de um, eu ia lá e colocava. Ela lembrava, ia lá e colocava. Então nós fizemos ali, não temos noção. Acho que é mais fácil a gente colocar por metro, né? Mais ou menos 1,5 metro. De música. Escrito à mão, o nome os nomes de música. Inglês, tá, gente? Cantava. Inglês. Nisso, essa parte do inglês a gente era muito boa. Era boa. A professora Maria Aparecida de Abreu, né? Que nos ensinou inglês com música. Sim. Então a gente escrevia muito bem inglês. A gente podia não falar muito bem, né? Mas a gente escrevia muito bem inglês e a gente adorava clipes, né? Naquela época. Então a gente descobriu uma música, a gente ia lá, e colocava. E reconhecia muitas músicas assim, pelo nos toque, primeiros toques, primeiros acordes, a gente já sabia quem era o cantor e é isso mesmo. E cantar junto. Nós temos grandes histórias aí uma de lembrança longas. Muito legal. Muito antiga. E ela dançava, sempre foi muito mais delicada do que eu. Eu mais. Não é que eu era tímida, nunca fui tímida. E não sou até hoje tímida. Mas a Rô sempre foi mais articulada, não sei se é a palavra, mas mais malemolente. Exato. Então ela era mais delicadinha, porque eu tinha vergonha do corpo, era magrela, né, Rô? Ela pegava no meu pé, passava batom, e ela sempre no salto e maquiada. E eu andava, porque eu escondia o corpo, eu andava de camisetão, de calça larga, duas calças, na época eu era muito magrela. Calça larga, duas calças, verdade, bem lembrado. E de lã, burra, né? Eu perdia mais peso ainda. e ela não, e ela sempre foi mais articulada. Ela sempre fala, passa um batom, põe um vestido, se arruma, faz uma maquiagem. Deixa esse cabelo crescer, pelo amor de Deus. E ela não, ela sempre maquiada, sempre no salto, sempre de vestidinho, sem nenhum questão com o corpo. E eu repleta de... o detalhe é que eu não era nenhuma modelo fotográfica, né? Eram os opostos sempre aqui, né? Eu tive uma gordurinha aqui, uma gordurinha ali, sobrando, a gente aperta na cinta. Ela era mais alta que eu, né? Eu tinha um corpo maior que o meu. Apesar que a nossa diferença de tamanho é pouca, mas ela era mais alta, mais fortinha que eu magrela, toda cheia de coisa que eu vinha trazendo. Na época que podia desfilar de mini blusa, não usava. Mini saia, não sei o que era isso. Não punha mini saia, porque, ai meu Deus do céu. E ela chegou e olhava assim, meu, como pode, né, meu? E eu aqui. Só que eu não conseguia. Eu fui vencendo isso porque ela pegava no meu pé, inclusive com isso. Então a gente viveu uma amizade, né, Rô? A gente nunca brigou. Nós tivemos diferenças. Diferenças a gente, claro, né, gente? Até porque não dá pra todo mundo pensar igual. Mas a gente nunca brigou, né, de ficar sem se falar. Já nos afastamos por N motivos. Trabalho, casamento, né, filhos. A gente se distanciava. Mas mesmo assim, a gente tinha um contato. Né? Então, era uma época que
a gente se pegava no pé para melhorar uma... Ó, não tá legal assim. Ó, não tá legal. Você volta a estudar. Né? Olha, eu pegava no pé. Essa pessoa não tá dando muito certo, não. Tira Esse isso cara, aí. por favor. Não, né? E ela também comigo, né? Porque a gente tinha uma liberdade de diálogo, de conversa, de cutucar a outra, que nos trazia para o mundo real. Ela me conhece, isso eu vou falar em meu nome, assim, quando eu ligo. A minha, né, a fala, né, quando eu tô falando, ela já, o que foi? Né? E eu também. Às vezes, agora a gente no WhatsApp, dependendo, tá mal-humorada, tá assim, a gente se conhece e se reconhece. Sim. Eu acho que isso que faz a nossa amizade ser tão, né, tão... Distante. de tanto não, tempo, né, Jupa, né, de tanto É. tempo, porque é o respeito acima de tudo, a gente tem muito respeito uma pela outra, a gente, mesmo nas adversidades, a gente sempre é aí, eu lembro de crises de asma, ela me ajudando, eu lembro dela falar assim, não vamos correr, ou corria para ver se eu acompanhava também nas matanças de aula que a gente tinha nos Apesar nossos de jogos que um dia ela escolares. quase me bateu, agora que eu me lembrei. Eu tinha ouvido falar, não me lembro muito bem como foi isso, mas eu acho que eu ouvi falar em algum lugar que quem usava bombinha usava por vício e não por necessidade. E ela andava com a bombinha dentro da bolsa. E aí eu, a louca, né, fui lá e catei a bombinha dela e guardei dentro da minha bolsa. Lembro disso. Ela nem teve crise, coisa nenhuma. Ela só olhou assim, não viu a bombinha. O quê? Cadê meu? Tá aqui, ó. Não vou te dar. Gente do céu, quase levei uma surra. Mas aprendi que não é só por vício que as pessoas usam bombinha. É a segurança. A bombinha pra mim, né, porque eu tenho asma severa, e a bombinha pra mim, e na dificuldade, aí lembrando da nossa dificuldade, quando nós éramos crianças, adolescentes, assim, a gente viveu na dificuldade, não é até ali, né, só na infância. A gente viveu a dificuldade até na vida adulta. No início da vida adulta, sim, a gente viveu ainda na dificuldade. Então, a bombinha era comprada quando se tinha dinheiro. Meus pais tinham dinheiro. Quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a comprar a bombinha. Aí nós começamos cedo também, né, a trabalhar. Então, minha mãe também tentou me segurar para a questão do trabalho, mas eu queria muito trabalhar por causa da dificuldade que tinha em casa. E a bombinha era a minha segurança, porque eu tinha crises homéricas e frequentes. Ficava internada e passava dias na UTI, né? Quem tem asma sabe muito bem o que eu tô falando. E aí a bombinha era a minha segurança. Então ela estava ou do lado da minha cama, ou dentro da bolsa, no trabalho, na escola. Então a bombinha me acompanha, desculpa eu falar, até hoje. Então ela era a minha segurança para que eu tenha o controle das crises. Agora, as minhas crises, porque elas eram muito frequentes na infância, né, Rô? Sim. Eu lembro de algumas situações eu correndo atrás da Rô, a gente matando aula, andando a pé, porque a gente só andava a pé. A gente pegava essa marechal, como minha mãe dizia na época, vocês estão medindo a Ferrazópolis, mas a gente media São Bernardo, na verdade. Não era só o Ferrazópolis que a gente media, não. Então, usando a bombinha. Todo momento é usando a bombinha, então lembro disso também. Andar, tinha que... usando a bombinha. Passos e... eu não podia correr, eu não sabia o que era correr, né? Até hoje eu não sei o que é correr. Tem algumas coisas que dificuldades que eu carrego em função dessa questão da asma. Mas seguindo a história da escola, aí você trabalhou como recepcionista, secretária, né, no Colasso. E aí depois você saiu dali direto para Diadema. Eu tive que me exonerar. Eu passei no concurso por incentivo dessa minha prima Márcia, que se aposentou recentemente, lá de Diadema, trabalhou em Diadema e São Bernardo por muito tempo, foi a grande influenciadora, foi a que me ensinou essa difícil missão de ser professora. E eu passei no concurso em Diadema e trabalhava manhã e tarde. No começo eu não queria ir, porque, você pegar uma sala, na época eram 25 crianças, eu quase enlouqueci, porque eu não tinha essa, né, percepção de uma sala de aula. Era a primeira vez que eu estava entrando numa sala de aula.
como professora real, né? Não quando a gente faz estágio, é diferente, a professora tá lá avaliando, tudo, né? Tem toda uma situação. E ali não, eu sozinha. Então eu voltava chorando, eu queria desistir. Minha mãe, não, olha o seu salário, porque, meu, o que eu ganhava para que eu comecei a ganhar em Diadema era exorbitante a diferença. Muita diferença. Inclusive naquela época a gente acabou dando entrada num apartamento, contando com esse dinheiro que eu ganhava, né? Porque meus pais não tinham casa própria, ainda não tem, né? Até hoje. Então era contando com esse dinheiro que eu ganhava. Aí eu fui para Diadema e estou lá há 26 anos. 26 anos. 26 anos e meio já. Então eu comecei em Diadema, olha... Eu me lembro de você falar, eu tô acompanhando a cada mês praticamente para ser chamada, porque se eu conseguir entrar, a minha vida vai modificar. Eu me lembro do dia que você me falou isso, você estava acompanhando a chamada e que quando você estivesse lá ia ser uma reviravolta gigantesca na sua vida. E foi, Rô, porque foi ali, que nem, a gente morava numa casa muito pequena, E aí, foi aí que eu nunca tive um quarto, nunca tive uma cama, né? Então, às vezes as pessoas vão falar assim, que besteira, né? Ai, não, como assim nunca teve? Não, eu só tive quase beirando os 30 anos, a gente ter um quarto, eu e meus irmãos ter um quarto, ainda era beliche, né? Porque aí os três dormiam juntos ali. E aí, casar, né? E depois sim. Mas eu nunca tinha tido um quarto. Uma cama também era bem difícil, né? Porque a gente dormia na sala. Então mudou a educação. Aí eu falo, como ela transformou mesmo real a minha vida. E não só pela educação em si, mas pela minha profissão, né? Porque ela também fez com que eu revesse toda uma situação e mudasse o que a gente tinha falado no começo de perspectiva. Sim. E aí, ver que é possível, né? Sim. Que é possível, porque não é a educação no fato de ser educada, não. né? É a educação mesmo, que transforma. Uma prática que transforma. Sim. Que você vê assim, eu investi em um curso que está me dando o retorno que eu posso mudar a minha vida. E a faculdade foi feita eu trabalhando, não assim, porque a gente não pode, né, eram tempos diferentes e mais difíceis. A gente só podia estudar se a gente mesmo pagasse. Exatamente. Os nossos pais não tinham condições de nos dar um bom estudo, uma escola particular, faculdade. E essa coisa de bolsa, naquela época. Como é que é? Você tem uma porcentagem diminuída na faculdade. Desconto, não, era dinheiro. E eu lembro de atrasar, às vezes, a faculdade, porque eu tinha que pagar o apartamento, então eu tinha que fazer aquele movimento. Ou eu pago a faculdade, eu pago. Depois de ter terminado, eu lembro de ter feito acordo com a faculdade. Então, eram tempos difíceis ainda. E também você fez a faculdade quase que meio obrigada, né? Que teve uma mudança. Sim, exigia a pedagogia. Sim. E aí eu estava fazendo a faculdade, engravidei, né, nessa época da faculdade, no meio da faculdade, eu engravidei, tive o Murilo. Então, foi tudo assim, muito difícil. Enquanto muitas pessoas hoje engravidam e desistem da faculdade, né? Eu tô grávida, não posso, né? Muita coisa para se fazer. Você trabalhava e estudava e carregava o bebezinho. Eu tive o Murilo, eu lembro disso perfeitamente. Eu trabalhei dois períodos, viu, gente? Não era um período só. O professor tem que dobrar ou triplicar, né? Para conseguir melhorar o seu salário. Quando o pessoal fala de professor ganhar bem, comparado a algumas outras, sim, mas para ganhar bem ninguém pergunta como ele faz para ganhar bem, né? Porque quem está do meu lado e vê essa questão da educação sabe quanto é árduo essa profissão. E eu lembro de, na sexta-feira, eu já começar a sentir as contrações, eu ir trabalhar e estudar, ir para a faculdade, e eu tive o Murilo segunda-feira de carnaval. Então, era sempre na luta. Então, estudando, trabalhando, para ganhar um pouquinho mais. Porque daí, quando a gente faz a faculdade, quando a gente está na educação na faculdade, pós-graduação, especialização, a gente tem
uma porcentagem a mais do nosso salário. Então eu fazia esse movimento até chegar numa letra, né? Porque cada município tem um tipo de progressão, alguma coisa assim, para que a gente ganhe mais. E qual que é a sua formação hoje? Você falou aí de pós-graduação, eu tenho... Além da pedagogia... Eu fiz pós-graduação, que é uma área que eu gosto muito, que é de educação especial. Eu tenho em arte e educação também. Então, eu fiz geografia, eu fiz... eu fiz tanta coisa. Mas aqui eu mais me identifico é com a educação especial. Muito, muito. Mesmo que nem agora eu estou na direção da escola. Então, quando os alunos que fazem parte, eu conheço todos. E como foi esse processo de passar da sala de aula para a sala da direção? Foi... Não é um concurso, porque o que todo mundo imagina é que um diretor da escola ele é concursado para aquela vaga. Como que se dá esse processo? Em Diadema é diferente dos outros municípios. Os outros municípios é concurso. E Diadema não, ele é democrático. Então é eleição. Então a gente passa por um processo de eleição real, de você fazer candidatura, de você fazer debate, de você falar sobre o seu projeto e de você ser eleita. E aí, em cima disso tudo, quem vota? Vota os pais, né? A comunidade vota da escola, principalmente os pais dos alunos da escola, e os funcionários. E aí a gente, no primeiro momento eu fui indicada, na primeira situação. Depois eu me candidatei com a Valéria, nós já estamos no segundo mandato. Então, na verdade, a gente se candidata e passa por todo um processo. A gente fez cursos por algum tempo, a gente precisava passar por curso, a gente passa por todo um processo que é quase como vereador, como deputado, a gente tem que passar por um processo de eleição. Você passa um processo fazendo a propagandazinha do seu projeto. Sim. Né? Eu, como diretora, vou fazer, prometo, quase isso. Existe mais ou menos esse caminho. Você faz o projeto e você coloca lá qual que é o seu objetivo para trabalhar ali. Então, que nem eu e a Valéria, nos dois últimos mandatos, a gente não teve chapa para competir de oposição. A gente não, a gente fala pode ser falar da oposição. A gente não teve chapa. Então era chapa única. Então nós somos eleitas pelo segundo mandato agora. E eu acredito que até 2025 a gente fecha o mandato, final de 2025. E aí eu acho que eu me aposento. Eu tenho planos já de me aposentar. Você já tem pensado o que fazer depois da aposentadoria? Eu preciso me preparar para isso, não pensei ainda. Tenho conversado muito com o meu filho, com o Márcio, que é o meu companheiro, parceiro aí, que também está dividindo essas questões comigo. A gente tem feito planos para esse futuro aí que eu encerro porque ainda. A aposentadoria é uma questão de que você vai rever tudo que você contribuiu. Sim. Porque você não vai aposentar numa condição de vou ficar dentro de casa fazendo crochê porque eu não sirvo para mais nada. Eu acho que a Rosana me conhece bem. Eu sei fazer crochê? Então, não. Não, eu sei. Tudo isso eu aprendi com a minha mãe, aprendi. Mas eu não me vejo fazendo isso. Porque desde novinha, né, saindo muito cedo de casa, né, 5 horas eu levanto. E faz 26 anos que eu levanto esse horário, 5 horas. Então, tem dia que eu chego 8h30, 9 horas da noite em casa. Eu não sei viver esse mundo ainda. Para mim é novo, mas eu tenho 2 anos para me preparar para essa aposentadoria que para mim já é certa. A educação ela cansa, Você tem a sua formação, que você falou que gosta de trabalhar com crianças especiais, você poderia se dedicar a isso. Nós tivemos um plano, eu e uma amiga, a Márcia, que também é uma grande amiga. Me acompanha em vários momentos Porque você também. não vai pegar uma aposentadoria como eu por invalidez. Você vai pegar uma aposentadoria por tempo de serviço. Então você aposentou ali, mas você pode seguir trabalhando com
Sim. Com o que você mais gosta. A gente pode abrir clínica, a gente pode trabalhar como perito criminal. A educação, né, a pedagogia, ela abre caminhos para a gente trabalhar em diferentes áreas. Uhum. Eu ainda estou pensando em descansar primeiro, porque ela é cansativa. Sim. Eu tenho, a Rô sabe, né, a gente passou por alguns estresses, a gente passa por depressão, passa por várias situações e a gente sempre se superando. Então, agora eu já penso na aposentadoria, porque até um tempo atrás eu não pensava. Agora eu penso e estou planejando, mas ainda estou no processo. Eu não sei ainda que caminho, mas ele está se abrindo. Eu vejo que ele está se abrindo. Eu preciso fazer alguma coisa, porque dentro de casa eu acredito que eu não consiga. Mas estamos planejando. Interessante. É interessante que assim, você teve um direcionamento desde muito cedo até agora, e aí o último direcionamento, que é o momento do descanso, você não conseguiu realizar. Realizar na sua mente, né? Ainda Porque não. a gente tem que realizar primeiro na mente para depois pôr em prática. Isso você não conseguiu fazer. Ainda não. Mas eu estou no processo, eu acho que um processo legal de aceitação, que é esse meu caminho. Sim. Eu tenho que abrir também caminhos para os outros, eu acredito muito nisso. Exatamente. Né? Porque eu me aposento, é outra pessoa que vai entrar. Pessoa então, tá vindo, e gente nova, da educação, se aprimorando, fazendo a educação cada vez, porque a educação é dinâmica, né? Sim. Então a gente sempre tem que estar nesse com movimento. Outro olhar, com coisas a agregar. Sim. Com outros conhecimentos, inclusive o digital. Exato, que a gente, é que nem eu e você, nós estamos aprendendo essas questões aqui. Quase que como dois dinossauros. Na pandemia, né? Na pandemia a gente fez tudo aulas remotas. Uhum. Então foi aí que a gente foi se apropriando um pouco mais desses recursos, que não era só a utilização de mensagem, essas questões, rede social, não. Uhum. A gente foi se aprimorando e tendo que pegar também isso e está agora sendo muito utilizado também em sala de aula. Né? Porque a gente tem que chamar a atenção das crianças, dos adolescentes na sala de aula e essa forma é a melhor agora. E tem gente vindo aí com muito mais conhecimento, né? Então a gente tem que dar espaço. É o momento de você, né, Dá tchau. a saída pela direita. Eu vou dar tchau, gente. Dar tchauzinho e partir para outro caminho, né? Tô chegando nesse processo. Daqui a pouco eu vou ser sua parceira na aposentadoria. Né? E nós duas aposentadas, pensa, de gente. novo, juntas. Juntas. A gente não vai falar quanto, porque também a gente já perdeu até a conta. Não, Mas há muito tempo atrás, e parceiraça, e agradecer, né, esse convite, porque a gente tá nesse processo aí desse canal Superação juntas, desde o começo, com o Márcio, né, e ele que fez esse movimento, aí ele acreditou nesse potencial da Rô, e que tá vindo... nos mostrando que mostrando que ela é super competente nisso, que ela fala muito bem, né? E tá chamando as pessoas, tá convidando, e eu acho que isso ela vai tá tirando de letra. E a gente tá aqui nos bastidores, sempre aí também. Agora não mais nos bastidores, tô aqui presente, né? Eu tô aqui agora. Presente. Presente. No próximo será o Márcio, que vai vir, e esse aqui eu como convidada, a gente contando da nossa história, né? Tem muito pra contar, viu, gente? Muito mais, tem muitas histórias. Tem isso loucura, foi assim uma pincelada, umas coisinhas na minha boca. Né, em cima dos últimos anos. Melhor. Mas a gente tem muita história pra contar. Quem sabe eu venha de novo aqui pra gente compartilhar outros falar momentos. Falar de outras coisas, não só de profissão. De falar da nossa vida, de falar um pouquinho, mas... Ou quem sabe você volta para falar do seu projeto, para sua aposentadoria. Exato, quem sabe. Tamo junto, né, de novo aí, eu e a Rô, companheiraças, e nós vamos brindar a vida aí de novo. Sim. E sempre junto, a gente brinda muito, viu, eu e a Rô. A gente brinda a vida. E você não falou das suas amiguinhas lá da escola. Albino, beijo a vocês, que estão sempre aí acompanhando a Rô, que foram parceiraças em vários momentos, sim. Inclusive na pandemia, com toda a situação que a Rô passou, vocês que estavam ali me ouvindo muitas vezes no remoto, em aulas, no HTPC remoto, e agradecer vocês, compartilham, curtam, divulguem.
que a Rosana tá aí na luta, né, pro espaço, que é um espaço, acho que já dela, que ela já conseguiu. E eu quero agradecer a todas aí que estão sempre acompanhando a Rô e espero que acompanhem por muito tempo aí. E que divulguem, né, essas minhas amigas aí do Albino, que é uma escola que eu amo, tenho de coração, que tá. E que vem novidades aí. E que eu sei que a Rô vai divulgar depois. E eu vou Com falar certeza. também. 30 anos de Albino, eu não posso 30 esquecer. anos. 30 anos que o Albino vai fazer. Festão, hein, gente? Vocês estão todos convidados. Mês que vem, dia 25/11, festa de 30 anos do Albino. E eu faço parte dessa história. 26 anos só lá. Que legal. 26 anos Quem lá. sabe a gente dá uma passada por lá para trazer algumas coisas. Aí, tá vendo? Né? O convite está feito, Rô. Oba! Aceito! Amor, sucesso. Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau, gente. Obrigada.